A história começa com Damu e a esposa tentando aliviar o clima tenso enquanto seguem viagem rumo à Tailândia. No carro, Damu insiste para que ela não fique fria com ele, dizendo que entre marido e mulher não pode haver indiferença. Mas de repente, um motorista sonolento invade a pista e bate de frente no carro deles. A esposa morre na hora. Damu fica gravemente ferido. A filha deles, Aya, recebe a notícia e corre ao local. A cena é brutal. A mãe está morta, mas o inacreditável acontece. Alguns momentos depois, Damu simplesmente se levanta e senta, como se algo além da lógica o tivesse trazido de volta. Sem saber disso, Aya afunda na dor da perda. De repente, ela ouve atrás de si a voz do pai chamando seu nome. Ela vira assustada e ele desaparece. Ela grita desesperada por ele, mas só encontra um monge exorcista. Nesse momento, ela acorda. Era um pesadelo, mas tão vívido que ainda parecia sentir o calor das mãos do pai. Enquanto Aya tenta se recompor, em casa a governanta Xiao Yu cuida dela. Então a polícia bate à porta. O acidente não era sonho, era real. A mãe morreu no local. Damu está vivo, mas com chance mínima de acordar. Aya corre ao hospital, onde encontra a irmã mais velha acompanhando o pai. Ele está cheio de tubos e aparelhos, e cada bip ecoa como uma facada nas filhas. Sem dinheiro para manter o tratamento, as irmãs decidem levá-lo para casa e esperar um milagre. Durante o funeral da mãe, parentes e amigos aparecem. E com eles, uma surpresa. Uma mulher chamada Jinpei e seu filho, Alon. Ela era a amante que Damu mantinha em segredo. E o garoto era seu filho biológico. A irmã mais velha não quer deixá-lo se aproximar, mas cede quando vê o olhar suplicante da mulher. Jinpei se ajoelha ao lado de Damu, segura a mão ainda quente dele e revive todas as memórias que tiveram juntos. As lágrimas escorrem sem parar. Ela pede alguns minutos sozinha para se despedir. Aya, ao sair do quarto, escuta a irmã discutindo com Alon sobre herança. Para ela, ele não tinha direito a nada. Mas Alon rebate. Ele também é meu pai. Ele prometeu cuidar de mim e da minha mãe. A discussão esquenta, e Jinpei, lá dentro, deixa cair um vaso de flores. Ao se abaixar para pegar o objeto, algo inexplicável acontece. Damu está sentado novamente. Ela, tremendo, toca nele, e Damu reage com violência, convulsionando, emitindo sons distorcidos e contorcendo o rosto. Segundos depois, volta ao normal, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Assustada, ela tenta se recompor e pega o vaso outra vez. Mas vê, no reflexo, um velho de cabelos brancos olhando fixamente para ela. Ela se vira e o quarto está vazio. A respiração acelera. Quando olha novamente para o vaso, vê uma criatura de pelos brancos. Seu grito faz todos correrem, mas o quarto está vazio. Todos acreditam que Jinpei está apenas alucinando de tristeza. No dia seguinte, o funeral da mãe de Aya acontece. À noite, algo ainda mais estranho ocorre. A governanta Xiao Yu, indo ao banheiro, vê a sombra de Damu caminhando. Ela o segue, achando que ele recuperou a consciência. Mas quando volta ao quarto, Damu permanece deitado, imóvel, exatamente como antes. Suspense total. Algo voltou junto com Damu e não era humano. No dia seguinte, a dona da casa foi cobrar o aluguel da irmã mais velha. Mas como a herança ainda não tinha sido dividida e o marido dela era um vagabundo que não pagava nada, a proprietária perdeu a paciência e deu apenas 3 dias de prazo. Nesse momento, a irmã viu Along parado na porta. Querendo garantir toda a herança, a família começou mais uma grande briga, chamando a atenção dos vizinhos. Ofensas, xingamentos e acusações voavam dos dois lados. A irmã chamou Jin, Jae de vadiazinha, e disse que ela só servia para agradar o velho. Along rebateu dizendo que ela não tinha moral, já que vivia sustentando um marido inútil. A irmã, furiosa, deu um tapa nele, e Aya apareceu para separar os dois. À noite, todos se reuniram na sala, fazendo orações para o velho acordar. Enquanto isso, Jinji entrou no quarto e colocou um pacote debaixo do travesseiro dele. A irmã e Aya arrombaram a porta e flagraram a cena. Ao abrir o pacote, encontraram um talismã para acelerar a morte. A irmã acusou Jinji de querer que o pai morresse logo para o filho dela, herdar tudo, e saiu sem deixá-la explicar nada. De madrugada, a irmã ficou sentada ao lado do pai, impaciente, torcendo para que ele morresse e deixasse a herança. Mas, de repente, o velho sentou na cama como se estivesse vivo. Os lábios dele mexiam, murmurando algo estranho. Assustada, ela se aproximou e tocou no ombro dele. No mesmo instante, o velho agarrou seu pulso com uma força impossível para alguém naquele estado. Quando ela pediu calma e disse que o levariam ao médico no dia seguinte, ele soltou as mãos devagar. Desesperada, a irmã correu para fora. Mas logo adiante, viu o pai pálido como um cadáver bloqueando seu caminho. Ela caiu no chão
olhou de novo e ele tinha sumido. Porém, no quarto, o corpo continuava imóvel, como se nunca tivesse se levantado. Apavorada, ela saiu correndo pelas ruas escuras, com a sensação constante de que alguém a seguia. Quando chegou a uma área iluminada, os postes começaram a piscar até apagarem totalmente. Vozes chamavam seu nome. Antes que pudesse reagir, uma criatura branca caiu do céu e a arrastou para a escuridão. Na manhã seguinte, Aya ouviu de um vendedor que a irmã tinha sido encontrada morta na rua. A cena era brutal. Depois, uma foto da família caiu e quebrou sozinha, como um aviso de que algo pior estava por vir. Ao investigar o corpo, descobriram que ela já estava morta antes de qualquer evento sobrenatural. Havia sido esfaqueada e sangrado até morrer, homicídio claro. Em poucos dias, Aya perdeu 2 familiares e tinha outro à beira da morte. O desespero tomou conta. Enquanto isso, Along dizia ver o pai em casa, parado no escuro. Quando tentou se aproximar, uma força o jogou contra a parede. A polícia chamou Aya e perguntou se sua irmã tinha inimigos. Ele percebeu que a única pessoa com motivo era Along, por causa da herança. A polícia foi então à casa dele e encontrou uma faca com sangue fresco. Confrontado, ele disse que era inocente, mas levou um tapa do policial antes que pudesse explicar. Quando Aya saiu para buscar mais informações, Along fugiu. Correu como se tivesse força sobre-humana, deixando vários policiais para trás, desaparecendo sem deixar rastros. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi parar, mas todos concordam em uma coisa. Naquela família, a herança valeu sangue, morte e terror. Jin Dia, tentando provar a inocência de Along, revelou para Aya um segredo aterrorizante. Dentro do corpo da grande árvore vivia um espírito maligno. Ele se alojava por anos dentro de um anfitrião para protegê-lo de desastres, e por isso a árvore não morreu totalmente após o acidente. O talismã que Jin Dia havia trazido era, na verdade, um amuleto protetor. Ela só queria expulsar o espírito para que a árvore descansasse em paz. Mas era possível que o espírito tivesse matado a própria irmã. Enquanto isso, Along se escondia no depósito, tremendo. Uma sombra passou diante dos seus olhos. Ele foi verificar e encontrou um homem batendo a cabeça loucamente na parede. Along tentou fugir, mas no meio do caminho ouviu seu pai chamando por ele. Era apenas a voz. Não havia mais ninguém ali. Apavorado, recuou devagar e acabou esbarrando no espírito maligno de pelos brancos, com mais de 2 metros de altura. Sentindo a pressão sufocante da criatura, Along correu sem olhar para trás até cair em um chiqueiro abandonado. Suas pernas falharam e antes que pudesse respirar, mãos surgiram do nada agarrando seus tornozelos. No segundo seguinte, o espírito saiu rastejando da terra com a boca aberta, pronto para possuí-lo. Along gritou, mas a pequena Yu apareceu de repente, quebrando a ilusão. Tudo desapareceu num instante, como se tivesse sido apenas um delírio. Em outro lugar, dormia quando foi acordado por gritos desesperados. Ele correu ao quarto do pai e o encontrou se contorcendo, dizendo que não aguentava mais, pedindo para morrer. Tentou acalmá-lo, mas o pai se levantou de súbito e vomitou sangue em seu rosto. Logo depois, a porta ao lado se abriu sozinha, como se algo tivesse entrado no quarto, e o pai desmaiou. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a filha de Yu, a Meng, começou a gritar. Quando chegou ao quarto dela, viu que a garota tremia, febril, presa em um pesadelo. Para acalmá-la, ele ficou ao seu lado, até ouvir uma voz na porta. Era a Meng, de pé, olhando para ele. Se ela estava ali, então quem era aquilo que ele segurava na cama? A presença sombria desapareceu instantaneamente, como se temesse a pequena Yu. A Meng desmaiou de novo, enquanto recuperava a consciência. A família inteira correu para ver o estado da menina. Quando ela acordou, começou a chorar, dizendo que suas costas doíam muito. Ao levantarem sua camisa, viram que sua pele estava tomada por úlceras purulentas. A cena deixou todos horrorizados. Ninguém conseguia explicar aquelas feridas. Levou o caso ao sacerdote local. Ao ouvir tudo, o sacerdote ficou sério e trouxe um livro antigo, Enciclopédia dos Espíritos Malignos. Ele explicou que, anos antes, o avô havia realizado um ritual para proteger a família de desastres, pedindo ajuda espiritual, mas acabou atraindo um espírito maligno de pelos brancos. Apesar de protegê-los, ele trazia desgraças junto. Desde então, o espírito vivia dentro do avô e permanecia na terra da família. Agora, com o avô à beira da morte, o espírito despertaria completamente, mas suas intenções eram desconhecidas. Para descobrir a verdade, Aya realizou o ritual ensinado pelo sacerdote. Preparou o óleo, o pó vermelho em chamas, misturou tudo e iniciou o mantra da meia-noite. Sons começaram a vir do teto. Tremores espalharam-se pelas paredes
e a voz do espírito sussurrou em seus ouvidos. Quando o quarto finalmente se acalmou, Aya se virou. Seu pai estava deitado, e o espírito maligno esperava atrás dele. Mesmo após os espíritos malignos desaparecerem, o verdadeiro alvo dele sempre foi o corpo de Aya. Como o pai dela ainda não havia morrido, ela tentou agir normalmente e deixou o quarto. Mas ao dar alguns passos, sentiu uma presença estranha, como se algo estivesse tocando sua alma. O espírito realmente havia fugido dela. No dia seguinte, Aya procurou o Pai Divino e contou tudo o que aconteceu. Assim que descobriu o nome do espírito, ele decidiu realizar naquela noite um ritual para expulsá-lo definitivamente e mandá-lo para longe. Enquanto isso, pediu a Dambu que entregasse comida para Arlong. Mas ao vê-lo, Dambu chorou e pediu desculpas. A verdade veio quando Xiao Yu revelou o que realmente aconteceu. Naquela noite, a irmã, assustada pelo espírito, fugiu desesperada. Tropeçou em Xiao Yu e a esfaqueou sem querer. Com medo de ser culpada, colocou a faca escondida na casa de Arlong. Ao ouvir isso, Arlong perdeu o apetite. Mas antes que pudesse reagir, caiu no chão vomitando sangue. A comida estava envenenada. Por que Xiao Yu faria algo assim? A noite chegou e a Meng estava cada vez pior. Bolhas de pus se espalhavam pelo corpo. A febre o deixava delirando. E Xiao Yu, impotente, só observava seu sofrimento. O Pai Divino então colocou a grande árvore no centro do pátio e iniciou o ritual. Em meio a trovões e ventos fortes, a árvore começou a levitar e o líquido, escuro em seus galhos, foi desaparecendo. Até que tudo ficou silencioso. Parecia o fim, mas Xiao Yu surgiu com uma faca e atacou. Aya! O Pai Divino reagiu rápido e desviou o golpe. Foi então que Xiao Yu revelou a verdade que ninguém imaginava. Ela e a grande árvore tinham uma ligação. A Meng era filho deles. A história por trás disso era ainda mais absurda. Quando a esposa da grande árvore descobriu a traição, ficou furiosa e procurou uma feiticeira para amaldiçoá-lo. Mas a feiticeira recusou, pois sentiu que havia uma força poderosa protegendo a árvore. E se interferisse, sofreria graves consequências. Sem poder atingir o marido, a esposa voltou sua fúria para a Meng. Depois disso, o garoto queimava de febre. Delirava e parecia estar sendo consumido por dentro. A grande árvore, desesperada, decidiu transferir sua própria energia para ele. Mas antes que o processo terminasse, foi atropelado e caiu em coma. E quando morresse, o espírito maligno dentro dele migraria para alguém com laços de sangue, a Meng. Para salvar o garoto, Xiao Yu tomou decisões extremas. Matou Arlong e a irmã dele para que ninguém interferisse. O espírito, na verdade, nunca feriu ninguém. Só aparecia em pessoas com o coração perturbado. Se Aya caísse, o espírito migraria para a Meng, completando a troca de hospedeiro. A perseguição dentro da casa começou. Lâmpadas quebrando, gritos, golpes. Xiao Yu conseguiu atingir Aya 2 vezes, deixando-a à beira da morte. Do lado de fora, a grande árvore voltou a levitar, tomada pelo espírito, e Aya começou a gritar, pedindo para entrar. O espírito invadiu a casa, derrubou Xiao Yu e quase a matou, até que ouviu a voz de Meng chamando. Em um instante, ele foi puxado para outro lado, como se reconhecesse o garoto. Parecia que, mesmo sendo maligno, tinha um fragmento de compaixão e se recusava a ferir inocentes. No fim, o espírito se dissipou e desapareceu. Aya recuperou a consciência. A polícia chegou e Xiao Yu foi levada. A Meng voltou ao normal, como se a sombra que o perseguia finalmente tivesse ido embora. E assim, essa história sombria chegou ao fim. Siga o Mr. Filmes Recaps.